nós estamos dentro da série Espírito Santo. E hoje o tema da nossa mensagem é: a experiência é poderosa. O poder da experiência. E me baseei também numa mensagem do pastor Marcelo Jamal, que eu tenho ouvido muito ultimamente. Subirá ele e mais uns outros que levam na mesma linha que nós, mesma linha de entendimento, de interpretação da palavra de Deus. Você deve se expor, são muitas mensagens. A vida cristã, ela deve ser vivida por princípios. Princípios. O reino de Deus, ele está fundamentado sobre verdades, as verdades eternas de Deus, que devem ser aprendidas por nós, né? Então temos que buscar esse conhecimento, mas não basta conhecer intelectualmente, nós precisamos pôr em prática. A diferença está aqui, conhecer e praticar. Ser um mero teórico não basta, não convence ninguém, nem a você mesmo, certo? Quando fazemos isso intencionalmente, é aqui a palavrinha-chave, intencionalmente. Ah, se eu tiver vontade. Não, isso não existe para o verdadeiro crente. Ah, se eu tiver tempo. Não, você vai encontrar esse tempo. É intencional. E aí, então, Deus se agrada e derrama a sua preciosa graça sobre nós, em todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja lutando, né, há tanto tempo em alguma área, sem sucesso, mas saiba que se você fizer isso, você vai receber a graça de Deus de forma extraordinária. Então, nós vamos falar sobre experiência. Experiências com Deus, elas são importantes, elas são relevantes, mas não basta. A experiência, ela deve trazer, gerar, produzir em nós mudança. Só experiência por experiência não basta, tá? Mas eu vou devagar e vocês vão me acompanhando, por favor. Para entender o valor de uma experiência com Deus, nós vamos tomar o exemplo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, na sua primeira experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. O texto é um pouquinho longo, Atos 22, de 1 a 16. Eu vou ter que ler porque nós vamos falar de muitas coisas que estão dentro desse relato. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Saulo aqui, no caso Saulo, né, ainda era Saulo, está
narrando, trazendo o seu histórico de vida. Persegui este caminho até a morte. Caminho referindo-se à igreja primitiva, aos primeiros cristãos. Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá, para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos, e muitos seriam mortos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? E ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para, prestem atenção, isso é importante, para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, Senhor Jesus, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Esta foi a experiência primeira de Saulo com o Senhor Jesus Cristo. Foi profunda, foi importante. Agora, quem era Saulo? Saulo era um homem religioso do judaísmo, extremamente dedicado a Deus, zeloso da lei judaica, e por causa disso, perseguiu os discípulos de Cristo, chamado de os do caminho, isto é, a igreja primitiva. Saulo, no seu entendimento equivocado, errado, achava que os cristãos eram pessoas que contrariavam os bons costumes de Israel e que traziam um ensino que iria abolir a lei de Moisés e, consequentemente, estabelecer a lei de Cristo. Ele temia que isso acontecesse, mas é exatamente o que tinha que acontecer. Porque Jesus chega e estabelece a nova aliança, substituindo a aliança mosaica. Mas vejam que terrível. Quando Deus está trazendo uma revelação, alguns entram, entendem, se abrem e outros se fecham. Se fecham a tal ponto de se tornarem violentos contra os que seguem a nova revelação. Que coisa horrível. Saulo, como fariseu que era, se levantou contra
a nova manifestação de Deus, era de Deus. Jesus era o Messias, mas ele não entendeu. E Jesus veio primeiro para os judeus e depois foi para os gentios a revelação, né? Mas a partir dessa experiência profunda que ele teve com o Senhor Jesus, Saulo mudou completamente. No caso de Saulo, a experiência foi poderosa, a experiência foi importante, a experiência foi impactante e produziu resultado. Glória a Deus. Mas nem sempre é assim. Na sua ida a Damasco, capital da Síria, quase ao meio-dia, viu aquela grande luz, né, que o cercou, caiu por terra, ouviu a voz, entendeu o sentido do que a voz estava falando com ele, e a experiência foi tão forte, tão convincente, que trouxe mudança de mente, de sentimentos, de vontade. Isto é, toda a personalidade de Saulo foi impactada. E isso, mudança, a palavra sinônimo é arrependimento. Ao ouvir a voz, ele se arrependeu completamente. Então veja, nós vamos perceber no texto quem é o Senhor. Desejo de conhecer. Quem é que estava falando com ele? Eu preciso conhecer. Busca de conhecimento. Depois, ele realmente caiu em si e percebeu todo o seu erro. Seguindo cegamente o judaísmo, que não se abriu para a revelação do Cristo, o Messias de Deus, ele se tornou inimigo de Cristo e dos seus seguidores. Quando não há entendimento, quando não há conhecimento revelado, as pessoas fazem coisas horríveis. Porque se tornam fanáticas, mas só que estão no erro e não percebem. Isso é terrível. Aí Paulo tem essa experiência, né? Passou por uma mudança completa, e essa mudança agora coloca Saulo na posição que ele já deveria estar há muito tempo. Desde que Jesus chegou e começou a pregar, ele já deveria ter se rendido. Mas por causa da sua religiosidade, ele se fechou e não recebeu a nova revelação. E se tornou opositor, inimigo, né, daquilo que Jesus veio fazer. Só que a experiência mudou Saulo para Paulo, tá? Para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus para ele. Então, a partir dessa primeira experiência sobrenatural de Paulo, nós podemos observar algumas coisas muito importantes. Primeiro, nem todos que têm uma vida religiosa ou aparentemente piedosa conhecem o chamado de Deus para eles. Nem todos. Eu posso perguntar, você sabe qual é o seu chamado? Você já identificou? Você sabe para que você está aqui na terra? Você já descobriu? Você já conversou com Deus? Você já buscou esse conhecimento e você já recebeu? Estou falando a crentes. Ananias deixou bem claro
para Saulo que Deus o havia escolhido de antemão, para propósitos bem definidos. Só que ele estava andando numa direção totalmente oposta a Deus. E nem sabia disso. Gálatas 1,15, Paulo diz: mas quando Deus que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui direto para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A experiência falou tão alto com Saulo que ele obedeceu à risca. Ele não foi consultar ninguém, ele não foi perguntar: o que você acha dessa experiência? Como é que você entende? Me explica, me ajuda. Não! Quem tem a experiência tem, ponto final, entendeu, compreendeu e obedece. Vocês estão entendendo? Opinião dos outros não importa, não. Ah, mas eu acho que você não ouviu Deus. Ah, mas eu acho que... Esquece. Ouça apenas o Senhor. Ponto. Não deixe pessoas te tirar do caminho da revelação de Deus para você. Nunca. E nós vemos que Paulo foi escolhido por Deus quando ainda estava no ventre materno. E Deus o criou com um propósito específico. Mas só que o que ele estava fazendo, por falta de experiência com Deus, estava fazendo coisas terríveis contra Deus, contra o povo de Deus. E Deus lança a mão de uma experiência profunda para tirar Saulo da sua cegueira espiritual. Somente uma experiência real, profunda, pessoal, intransferível, única, podia reverter a posição de Saulo de opositor, de perseguidor, para um seguidor de Cristo. Um servo de Cristo. Estão entendendo? Mudou radicalmente de posição. E vejam que Paulo foi contemporâneo de Jesus. Portanto, ele sabia o que Jesus estava pregando, o que Jesus estava ensinando. Ele sabia dos sinais e maravilhas que aconteciam. Mas ele olhava para Cristo de uma maneira errada. 2 aos Coríntios 5,16 deixa claro que Paulo conhecia a Cristo apenas como filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, aquele que era de Nazaré e que os judeus não davam a menor importância, né? E Natanael depois confirma, quando ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Povo desprezado. E era assim que Saulo, via Jesus. Por isso, rejeitou Jesus e desprezou os seguidores de Jesus. E ainda os perseguiu até a morte. Sem nenhum problema de consciência, em Atos 7, nós vemos que ele consente na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E
Paulo tinha autoridade para isso, porque as testemunhas depositaram suas capas a seus pés, e isso era uma demonstração de reconhecimento, de confirmação da autoridade de Saulo naquela cidade. Atos 8:3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Tudo isso por causa de uma religiosidade equivocada. Tudo por causa de um zelo para com o judaísmo que não entendeu a chegada do cristianismo. Então, seguia a tradição judaica, os costumes judaicos, e punha isso acima da nova revelação do Messias. E quando alguém vive na religiosidade, no engano, pode aceitar qualquer mentira, qualquer coisa pode entrar nessa pessoa, mas não a verdade absoluta, que vem de Deus. Cristianismo, e a vida não muda, né? Cristianismo é vida abundante, é a expressão da nova vida que nós recebemos em nosso espírito, que foi recriado. Ali está o Zoe de Deus, a vida eterna, a vida da qualidade de vida que Deus tem. Isso precisa entrar dentro de você, de tal maneira que qualquer coisa que você ouvir diferente, na hora você percebe. Eu sou muito sensível nessa área, muito sensível. É tão forte a convicção, para mim, que o Espírito Santo está habitando no meu espírito, que eu não gosto de falar, vem Jesus, vem Espírito Santo. Parece que ele vem de longe, e ele está fora, não está. As nossas músicas hoje estão pobres de letra, pobres. Eu não canto o que vocês cantam, eu não canto, eu digo, expressa, te dou liberdade, toma o controle, você está dentro de mim, toma o controle. Eu não canto errado, não, eu não falo expressão errada, não, porque aí eu revelo ignorância, e eu não sou ignorante, eu conheço a palavra. Até vou pedir para a Keila, por favor, passa um pente fino nessas letras. Nem que a gente tenha que repetir as mesmas, não tem importância, não precisa inventar música nova todo domingo, não. Mas desde que a letra esteja correta. O Espírito Santo não vem, ele está. A diferença é, ele está em alguns que deixam ele se expressar. E ele está em outros que não deixam. E eu vou falar dos dois tipos hoje. Se você é alguém que deixa, então você diz, Espírito, toma o controle, toma a liderança. Eu aqui, estou aqui, eu te sigo, eu te acompanho. Vamos lá, vamos juntos. Mas ele na liderança. E aqueles que não dão liberdade ao Espírito Santo, ele está lá, mas está impedido. Porque o Espírito Santo é um gentleman. Ele não empurra você. Ele não te força. Ele não te obriga a
fazer qualquer coisa. Ele dá um toque, sabe? Ele dá um sinal. Se você não capta, perdeu. Perdeu. Fica de fora. Fica chupando o dedo aí, tá? Mas não absorve, não experimenta. Não experimenta. Então, hoje, nos nossos dias, não é diferente. Veja, nós temos um grupo que realmente tem experiências com o Senhor, como a Tereza estava falando aqui, e experiências que trazem mudança, trazem resultado, e há aqueles que não têm experiência nenhuma com o Senhor. E há aqueles que têm experiência, mas ficam parados na experiência apenas. Não desenvolvem, não progridem, não trabalham em cima dessa experiência para que algo sobrenatural aconteça nas suas vidas. Estão entendendo? Saulo recebeu aquela experiência, mas ele não ficou ali, realmente, eu estou fazendo uma coisa errada, ele é o Messias mesmo, tá bom, tudo bem, volto lá para o judaísmo, vou ficar lá, vou ser fariseu, não vou mais incomodar esse povo, e fica por aí. Saulo se tornaria Paulo, se ele fizesse isso? Ele viria a ser quem de fato foi, nas mãos de Deus? O homem que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento? Aquele que recebeu a revelação da igreja, o mistério de Cristo? Nada disso teria acontecido se ele tivesse ficado só lá naquela experiência. Vocês estão vendo? O porquê a experiência é importante e ela produz fruto, mas em quem deixa, em quem progride, em quem avança, quem vai mais longe, buscando conhecimento, buscando arrependimento, para que mude a maneira de pensar, de sentir e de escolher, decidir, toda a sua personalidade. A experiência só ela não basta. Nós precisamos trabalhar essa experiência. E nós vemos que Paulo fez isso. Primeiro, quem é o Senhor? Preciso conhecimento. Quem está falando comigo? Quem é esse? Eu preciso conhecer. Depois, que Jesus fala para ele, Saulo, por que você me persegue? Porque você é meu inimigo. Porque você está perseguindo os meus discípulos. Vocês podem imaginar, quando a ficha caiu, como ele se sentiu, gente? Que dor, que vergonha. Mas ele também não ficou ali choramingando, não. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Imediatamente. Agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei que eu estou fazendo tudo errado. Mas agora, o que o Senhor quer que eu faça? Pronto, eu me rendo. Eu me submeto ao Senhor. Eu estava andando pela minha cabeça, pela religiosidade do judaísmo. Agora, eu quero fazer a tua vontade. Experiência é para fazer a vontade de Deus, senão não resulta em nada. É isso que nós temos que fazer, olhar para essa experiência de Saulo, né, que depois veio a ser Paulo, e olhar para nós. O que você tem feito com as experiências que você tem tido com o Senhor?
Você tem sido indolente? Você tem desprezado essas experiências? Se delas nada resultou, nada mudou na sua vida, você é meramente um religioso, um indolente, um preguiçoso, acomodado, satisfeito, mas está indo no caminho errado. Tá? Queridos, a palavra é dura, mas nós precisamos ouvi-la. Tá? Um dia, Jesus estava pregando e o sermão dele era, duro. Duro. E alguns discípulos disseram: olha, Senhor, essa mensagem, seu discurso aí é muito duro. Não dá. Vamos embora. Não dá para andar com o Senhor, não. E aí Jesus virou para os seus discípulos e perguntou: e aí, vocês também querem ir? Pedro, mais ali, entendeu? Prontamente: não, Senhor, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para quem iremos nós? Não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem, Senhor. E nós temos que falar isso, não temos outro Senhor, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outra palavra, senão os termos da nova aliança que estão no Novo Testamento para nós. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos praticar. Agora vejam, a experiência é importante, mas desde que ela produza um resultado importante. Se ela não produzir um resultado que vale a pena, ficou só na experiência. Isso não pode acontecer conosco, Então, experiência sem mudança de vida não produz resultado permanente que agrade a Deus. Se nós não somos transformados, não podemos ser canal para ajudar outros a galgarem essa transformação. Nós não vamos ter o que falar para as pessoas, a nossa vida não condiz, não confirma isso. Resumindo, a experiência traz conhecimento. O conhecimento produz em nós um verdadeiro, um profundo, um genuíno arrependimento. Tem que acontecer, porque quem ouve a voz do Senhor e sai do mesmo jeito, misericórdia, misericórdia, como pode ser tão ruim assim? Como pode ser tão duro? Tão uma rocha? Gente, se o Espírito Santo não convence alguém, o pastor muito menos. Muito menos. Ele é divino e ele não consegue. Imagina se o humano vai conseguir. Tá? Então, sonda o teu coração. Porque muitos criticam a igreja, criticam o pastor, mas não olham para dentro de si mesmos, para ver a maldade que está lá dentro, a incredulidade, a dúvida, a dureza de coração. E querem que um fogo caia do céu e faça tudo. Você tem livre arbítrio. E Deus respeita esse livre arbítrio. Oh Deus. Só o Senhor, Oh Deus. As suas experiências têm levado você aonde?
onde você chegou? Você tem crescido? Você tem melhorado? Você tem galgado novos níveis? Ou fica só naquela experiência? Você sabe exatamente o que o Senhor quer de você? Você passou por um arrependimento tão profundo que agora só o Espírito Santo pode te guiar? Você saiu da frente do Espírito Santo? Você abriu o caminho para Ele? Você saiu do trono da sua vida e deixa agora que o Senhor ocupe o trono da sua vida e governe você e reine sobre você e domine sobre você? Queridos, Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, Ele disse, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a tua, não a minha, a dele, não a sua, assim na terra como é no céu. Você acha que tem algum rebelde lá no céu? Que o pai fale, não, eu não vou, eu não faço, não agora, não, para mim não. Não vou pagar o preço não. Covardes, covardes, covardes. Fique aqui com o anticristo. Escolha. Paulo foi transformado de uma forma radical, que em Gálatas 2:20 ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Saulo foi para a cruz com Cristo, morreu lá, e ressuscitou um Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais Saulo veio à tona. Deve ter tentado, mas Paulo não deixou. Não, você já morreu. Você já crucificou o seu velho homem com Cristo? Ou você ainda vive nele, com ele? Ele manda em você, ele faz as coisas. O velho homem, lá no batismo nas águas, você disse, morri com Cristo. Esse não domina mais você. Esse não governa mais a sua vida. E quando você saiu das águas, você disse, ressurgi em Cristo para uma nova vida. Mortifique a sua carne, mate a sua carne, reduza a sua carne à escravidão, senão você não vai agradar a Deus. Você vai agradar você, só você, sua carne. Cristianismo tem preço sim, viu? Jesus pagou o alto preço, mas nós temos que morrer. Todo dia a carne tem que morrer, para que ela não tome a liderança da nossa vida. Porque a carne não quer Deus. A carne não quer a palavra de Deus. A carne não quer cultuar ao Senhor. A carne não quer jejuar. A carne não quer orar. A carne não quer saber de Deus. É inimiga e está dentro de nós. Até a nossa chegada lá no céu, quando nós subirmos, a carne não vai junto. Vai o nosso espírito e uma alma
transformada. Glória a Deus. Não tem lugar para carne no céu, não. Queridos, Saulo era perseguidor, Paulo era servo, se tornou servo de Cristo. Servo. Que queres que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Você tem uma experiência com Ele, nem sequer pergunta o que Ele quer que você faça? E nem você sai dessa experiência fazendo o que Ele quer que você faça? Para que serviu a experiência? Para nada. E você quer outra experiência? Não tem. Não vem, não acontece. Que você despreza a experiência que o Senhor te dá. A igreja está como está, porque despreza a Deus e as coisas de Deus. Por que tantos desviados da fé cristã? Muitos deles tiveram experiências com o Senhor. Mas por que não mudaram? Por que não permaneceram? Porque lá a carne tinha desejos que contrariavam totalmente o plano de Deus para eles. Não, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou experimentar o mundo, eu vou experimentar essas coisas que o mundo oferece. Quando eu estiver na hora de morrer, eu me arrependo, aí eu peço perdão. Que ousadia, que petulância é essa? Como se Deus fosse um bobinho qualquer? Ele sonda os nossos corações. Correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de riquezas. E Deus fica para lá. Deus fica para lá. Não tenho tempo para você. Se eu for fazer a tua obra, eu perco dinheiro, Deus. Não dá. Você quer o que de Deus com esse coração? Para que te prosperar? Para quê? Vocês estão vendo? É terrível o que nós fazemos. Queridos, tudo o que importa é saber se você está vivendo no centro da vontade de Deus. Paulo, depois da experiência, se tornou um outro homem. Fez somente o que Deus queria. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, agora é Ele. É a vontade dEle, é o que Ele quer, é o plano dEle. É o seu reino. E quando ele chegou no final da sua vida, ele pôde dizer, 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está vindo. E eu estou fazendo o quê? Nada. Está esperando receber a coroa da justiça de qualquer jeito, é? Não existe isso, não. Deus é sério. Muito sério. Pare de se enganar. Com religiosidade, com aparência de piedade, mas desprezando a obra de Deus. Não despreze as coisas de Deus. A sua eternidade depende disso.
Despreze agora e você vai entrar para a eternidade para ficar longe de Deus, não com Ele. Não pense porque você fez uma oração de entrega uma vez na vida e está tudo resolvido. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não, é o modo de você viver, é a sua sinceridade com Deus, é a sua entrega, a sua renúncia, a sua submissão a Deus, que vão garantir a sua eternidade com o Senhor. Por isso persevere, busque, cresça, amadureça, agrade ao Senhor, se você quiser estar na eternidade com Ele. Queridos, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência do Espírito Santo. Quem me leva a Jesus? O Espírito Santo. Quem me leva ao Pai? O Espírito Santo. Quem revela a palavra? O Espírito Santo. Quem revela a experiência para mim? O Espírito Santo. Por isso o Pai e Jesus enviaram o Espírito Santo para estar no crente da nova aliança. Por que você precisa dele? Todo o tempo. Todo o tempo. Então ele não pode vir fazer visitas em você, mas ele tem que morar em você. Mas não basta ele morar, você tem que dar liberdade para ele fazer o que ele quer fazer com você, na sua vida e através de você. Percebem? E tudo que o Senhor fizer através de nós, toda a glória é para Ele. Tudo vem dEle. Somos apenas o canal. Apenas o canal. Por onde passa a unção de Deus e toca pessoas. Toca vidas. Mas a glória é dEle. Nenhum humano pode querer ficar com a glória de Deus. E Ele vai nos usar para pregar, para ensinar, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Vocês querem ver uma coisa muito simples? Hoje, na adoração, eu tive a visão de anjos. Mas especificamente eu vi um anjo naquele canto e ele estava trajado de vestes de soldado. Até me parecia um soldado romano. Eu disse, Senhor, mas é um anjo. É um anjo. E por que é um anjo guerreiro? Você tem que fazer perguntas. Ele não me mostrou só por me mostrar. Eu queria entender o porquê que ele pôs um anjo guerreiro ali, e é bem grande. Eu falei, Senhor, está havendo batalha nesse ambiente aqui? Porque anjo guerreiro, guerra, fala de guerra. Estava havendo batalha aqui sim. Sabem por quê? Porque há prisões aqui que precisam cair. Há cegueira aqui que precisa ser removida. Senão o anjo não estaria ali. Poderia ser outro tipo de anjo. Prisões na mente, fortalezas de engano na mente. Por isso a vida não muda. As coisas não acontecem. Mas que Ele envie os guerreiros, sim. Precisamos. Quando nós estivermos libertos de toda religiosidade, de todo engano na nossa mente, que essas fortalezas caiam todas por terra, o Espírito terá liberdade para fazer coisas que nós nem imaginamos.
E Ele quer fazer, irmãos. E Ele quer fazer. Deus quer construir uma obra duradoura nas nossas vidas. Mas primeiro você tem que morrer para a sua velha natureza. Você tem que crucificar a sua carne para que você possa andar no Espírito. Amém? Sempre que o Senhor te conceder uma experiência, faça o que eu fiz. Por que eu estou vendo isso? Qual é a mensagem? O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu devo fazer diante do que o Senhor está mostrando? Amém? Entenderam? Não é só ficar ali, para que será isso? O que aconteceu? Entendeu? Fale com Deus, converse com Ele. Saulo diz, quem é o Senhor? Imediatamente ele respondeu. E agora, o que é que eu faço? Também recebeu a instrução. O Senhor responde as nossas perguntas. Mas agora, se nós não perguntamos, Ele não vai responder nada, não vai falar nada. Todos nós queremos o poder de Deus para tocar pessoas, para ver a cura acontecer, a libertação, mas tem uma outra coisinha importante que eu vou citar rapidamente, a motivação. Qual é a motivação por detrás do que você está fazendo para Deus? Eu não vou falar muito, nosso tempo está estourando já. Queridos, se você olha para a igreja na terra, vamos falar no Brasil, né, mais perto de nós, o que é que nós vemos? Escândalos, escândalos, escândalos. Escândalos envolvendo sexo, dinheiro, principalmente, riquezas, aviões, mansões, dinheiro para lá e para cá, malas de dinheiro, fama, poder, político inclusive. É isso que Jesus quer? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Ele demonstrou quando esteve aqui na terra? Não. Ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Vivia de ofertas, de donativos no seu ministério. Não nasceu num palácio. Comeu com os discípulos o que eles comiam. Dormiu onde eles dormiam. Despojou-se de si mesmo. Agora, essas pessoas que eu estou citando ficam com a glória que é de Deus. Isso é terrível, terrível, porque Deus vai tratar com eles. Deus vai pegar a glória que é dele de volta. E a pessoa vai ficar sem envergonhada, como muitos estão sendo envergonhados, porque os escândalos estão vindo à tona. A semelhança do que acontece no mundo está acontecendo dentro da igreja. Que vergonha! Nós temos que ser exemplo para o mundo. Outra coisa que eu quero falar. Então, a motivação deve ser amor e compaixão pelos perdidos. Por isso, nós temos que clamar, derrama amor, Senhor, derrama amor. Nós não somos a fonte do amor, só Ele é. E Ele derrama através do Espírito Santo que habita em nós. Se a motivação é você aparecer, pronto. Você roubou a glória de Deus para você. Não vai dar certo, isso não vai acabar bem. Outra coisa que nós temos que perceber também é a sujeição. Sujeição.
toda pessoa que tem experiência com Deus, verdadeira, e trabalha essa experiência, e cresce, se desenvolve, obedece. O comando que vier pela experiência, você obedece literalmente, imediatamente. Essa é a minha experiência pessoal. Quando eu recebi o chamado divino, no ato, imediatamente eu obedeci. É ou não é, Pérez? Imediatamente. A voz falou, eu ouvi, eu entendi, eu obedeci, eu me submeti ao que a voz falou comigo. Há mais de 30 anos atrás. 31 anos já. Passando já de 31. Por que eu nunca saí da posição? Porque eu me submeti. Porque eu obedeço o Senhor da minha vida. Nenhuma outra voz fala mais alto comigo do que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra. Voz humana, jamais. A não ser que fale por Deus. Mas se falar pela sua carne, jamais eu vou ouvir e obedecer. Jamais. Porque eu sei quem me chamou. E provo que sou obediente há 31 anos. Não importa a oposição humana contra mim. Eu atravesso todas elas com a graça que vem dele. Porque só ele pode me tirar da posição. Mais ninguém nesta terra. Porque a quem eu vou prestar contas? A ele, não a pessoas humanas. Vocês estão entendendo? A experiência, ela é importante, ela produz conhecimento, ela produz arrependimento, ela traz submissão, ela traz obediência, traz mudança. Quem eu era antes desse chamado? Outra pessoa. Quem eu me tornei depois desse chamado? Serva do Senhor. Eu vivo para Ele. Eu abri mão de muitas coisas, porque Ele pediu. Ele falou, deixa isso. Deixa o Senhor. Deixa aquilo. Deixa o Senhor. Fui deixando tudo o que Ele me pediu. Por amor a Ele. Por obediência a Ele. E isso acontece com a pessoa que é chamada por Deus. E responde corretamente. Ok? Agora, queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu nem vou ler o texto, vocês conhecem. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Esse texto está falando à igreja. Não está descrevendo as pessoas do mundo, não, viu? Muitos entendem que está falando do mundo, mas não é. É a igreja, vai ser a tal ponto corrompida, vai ter tanto joio dentro dela, com aparência de trigo, que só o Senhor, os anjos do Senhor poderão separar. Porque lá diz, tendo forma de piedade. O mundo não tem forma de piedade nenhuma com Deus. O mundo não busca Deus. O mundo não quer saber de Deus. Tá? Então, vivendo nesse ambiente que nós estamos hoje, nós temos um conselho nesta palavra. Fique longe deles. Os que são
vou citar algum aqui: egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres, né? Enfim, a lista é grande. Qual é o conselho? Fique longe deles. Fique longe também destes. Conselho que Paulo está dando a Timóteo. Fica longe. Se o Espírito Santo não pode convencer essas pessoas do pecado delas, muito menos você, Timóteo. Fica longe. Por que ficar longe? 1 Coríntios 15, 33 a 34 diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, não ande junto com pessoas que não querem saber de Jesus, ou que praticam essas coisas, ou diz que é de Jesus, mas vive na carne. Essas pessoas não podem ensinar nada para nós. Que conselho elas podem dar? Tudo errado. Agora, também existe uma pergunta que nós podemos fazer para o Senhor. Senhor, o Senhor não vai fazer nada com essas pessoas que estão no meio, dentro da igreja, promovendo escândalos, né? Prejudicando o nome de Jesus, dificultando a evangelização? Porque você fala, lá os crentes. Gente, é o que já passou de crente na minha obra, e foi só decepção, não é brincadeira. Só decepção. Caráter totalmente troncho. Caráter do mundo, mas não o caráter segundo a palavra de Deus, não as marcas de Cristo. Iguaizinhos do mundo, às vezes os do mundo estão até melhor. O que está acontecendo dentro da igreja? E o pastor Marcelo Jamal fez a pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está fazendo nada. E está tudo isso crescendo, crescendo. E o Senhor disse para ele: eu só disciplino a filhos, não a bastardos. Se você é filho, se você nasceu de novo, se você está buscando a Deus, se você está trabalhando na sua vida, erradicando o pecado da sua vida, Deus trabalha com você. Deus disciplina você. Ele não vai deixar você entregue a você mesmo. Mas os do mundo estão fora, estão longe, tão distantes. O Espírito Santo não está neles. Não tem como Deus operar convicção. O que não é filho não pode ter convicção, porque não tem o Espírito Santo. Estão entendendo? Por isso a gente vê a pessoa 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e é a mesma coisa. Não muda, porque não nasceu de novo. É religioso apenas. Não teve mudança. Se não teve mudança, não teve arrependimento. Se não teve arrependimento, não teve novo nascimento. Não teve uma salvação em Cristo. O Espírito Santo não veio habitar nesta pessoa. Então, ela é igualzinha a do mundo. Deus não disciplina essas pessoas. Terrível, não é? Terrível. Pensar que é uma coisa e é outra. Porque a pessoa não cai em si. Por quê? Porque não há
convicção do Espírito Santo. Então aí chama o Espírito Santo porque ele está fora, não está dentro não. Chama porque ele está bem longe, para ver se ele entra, né? Para ver se algo acontece. Gente, essa palavra é dura, mas a igreja precisa ouvi-la. Ah, outra coisa que eu não posso esquecer de dizer, e aqui eu finalizo. As megas igrejas, as grandes igrejas, os grandes ministérios, muitos deles trabalham com entretenimento. O líder tem que entreter os seus adeptos. Por quê? Para fidelizar. Como o mundo faz para fidelizar os clientes. É a mesma técnica. Entendeu? Onde há entretenimento, não há mover do Espírito Santo. Ali é só barulho. É carne. E a carne não produz mudança de vida. A carne é oposta ao Espírito. É oposta. Queridos, não se enganem. Se alguém aqui está esperando encontrar entretenimento nesta igreja, pode sair, porque aqui você não vai ter. Não vai ter. E principalmente na altura do que nós estamos vivendo, nesses tempos do fim, jamais, jamais, nós não vamos dar circo para ninguém, mas somente palavra de Deus. Palavra que confronta, palavra que chama ao arrependimento, palavra que confronta o pecado, a religiosidade, a mornidão, a indolência, a apatia espiritual. Nós precisamos ser chacoalhados para não nos relaxarmos, não nos descuidarmos da nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Finalizo dizendo, você precisa sondar seu coração, com a ajuda do Espírito Santo. Aqui não se prega autoajuda, não se prega filosofia, aqui não se, vamos dizer, né, mimar, bajular, não tem não, viu? Eu não bajulo ninguém. Não fui chamada por Jesus para ir fazer isso. Entenderam? Você deve se arrepender, confessar os seus pecados, alcançar o perdão divino e resgatar o seu relacionamento de filho, de filha de Deus. E para ir a Cristo e ir ao Pai, você precisa do Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo e peça assim, Senhor, eu quero as experiências, mas que elas redundem em crescimento espiritual na minha vida. Amém? Fique em pé. Somente o Senhor pode nos levar a patamares mais elevados, a experiências mais profundas com Ele, que vão realmente aí dar um impulso no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual. A palavra de Deus diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ok? Não pode se acomodar, não pode ser indolente, tem que orar, precisa jejuar,
Fecha a tua boca para a comida, para que o teu espírito fique mais aguçado para ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Dê liberdade, busque, peça, Senhor, eu quero, eu me rendo, eu me submeto. Faz o que o Senhor tem que fazer comigo e através de mim. Deixe o Espírito guiar a sua vida. Não tente você guiar a você mesmo, não vai dar certo. Você vai se distanciar de Deus. Entendeu? É isso aí, Lucas, é verdade. É disciplina, é testa rija. Não pode amolecer. Não pode descuidar. A eternidade te aguarda. Agora a pergunta é: onde? Onde na eternidade você vai estar? Eu quero que você esteja comigo e com o Senhor. Entendeu? Porque eu trabalho a minha vida o tempo todo para não perder essa salvação. Para a carne não tomar o controle da minha vida. Porque ser como Cristo é o alvo maior das nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra que nos confrontou nesta manhã. Ó Deus, nós te agradecemos porque a experiência de Saulo está registrada na Bíblia e nós podemos ver, Senhor, tudo o que aconteceu a partir dela. E o Senhor também tem nos dado experiência, o Senhor tem nos concedido experiências, e ó Deus, nós somos gratos por elas, e principalmente pelo que elas têm produzido e vão produzir ainda na nossa vida. Graças te damos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo habitando em nós, nosso ajudador, fortalecedor, nosso mestre, nosso guia. Obrigado, Senhor. Ó Deus, porque temos a tua palavra, que também nos mostra a tua verdade, os teus princípios, os teus mandamentos, pelos quais nós devemos andar aqui na terra, nesta única existência terrena, preparando-nos para a eternidade com o Senhor. Graças te dou por estas vidas que aqui estão. Ó Deus, por estas vidas que ouvem a cada domingo a palavra que vem desse púlpito, mas, ó Deus, nós queremos ver, Senhor, o desabrochar, ó Deus, o florescer nas suas vidas, a frutificação abundante que virá. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos a vida de Cristo transbordando em cada um deles. Pai, para a tua glória, para, ó Deus, que o teu nome cresça e o teu reino, ó Deus, seja instaurado nesta terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você vai para essa semana com a graça, a palavra graça, o favor divino, envolvendo você. Onde você estiver, ali o poder do Espírito Santo vai estar, a convicção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo te guiando, te liderando, te levando a fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que você faça. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.